Sempre achei que meu trabalho exigia mais silêncio do que coragem. Ser motorista de carro fúnebre não é uma profissão que chama a atenção. E, sinceramente, eu preferia assim. A maior parte do tempo, estou sozinho, dirigindo lentamente, cumprindo rotas com precisão quase cirúrgica. É um tipo de ofício que exige respeito, foco e uma certa frieza. Não que eu não sinta. Claro que sinto. Mas aprendi a guardar isso num canto da mente. Como se fosse uma pasta que você fecha e só abre quando está sozinho em casa. Naquela quinta-feira, o clima já estava estranho antes mesmo de eu sair da garagem. Nublado, abafado, com uma luz amarela estranha filtrando entre as nuvens. O tipo de dia que parece que vai chover, mas nunca chove. Recebi a ordem de buscar o corpo em um hospital particular na Zona Sul e levá-lo para o velório no interior, a 2 horas de distância. Viagem longa, mas tranquila. O caixão já estava lacrado. O hospital tinha seguido todos os protocolos, segundo o agente funerário que me passou os papéis. Nenhum acompanhante iria comigo. Vai sozinho dessa vez, tranquilo, ele disse, enquanto me entregava a documentação. E eu, como sempre, apenas assenti. Coloquei o caixão com cuidado no compartimento traseiro, fixei as travas, verifiquei se tudo estava seguro. Era um modelo padrão, madeira escura, acabamento discreto, fechado com 4 fechos de aço. Nenhum sinal de dano, nenhum motivo para desconfiar de absolutamente nada. Foi quando entrei na estrada que a estranheza começou, mais especificamente depois do primeiro pedágio. Estava com o rádio desligado, como de costume. Não gosto de música quando estou transportando um corpo. Não sei, parece errado. O som do motor e dos pneus no asfalto era o único ruído constante. Mas, num certo momento, tive a sensação clara de que alguém pigarreou atrás de mim. Baixo, rápido, mas audível. Antes de continuar, se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com quem curte suspense e terror realista. Isso ajuda demais a continuar trazendo histórias como essa. Agora vamos voltar à estrada. Na hora, me senti meio ridículo. Olhei pelo retrovisor central, claro. Instinto. Nada como esperado. Apenas o caixão, bem preso, imóvel. Mesmo assim, desacelerei. Quase parei o carro no acostamento, mas acabei seguindo. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. O banco do carro range às vezes, talvez tenha sido isso. Ou então algum ruído vindo da rodovia. Mas meia hora depois, aconteceu de novo. Desta vez, algo diferente. Não foi um som seco. Foi como se alguém tivesse sussurrado algo. Baixíssimo, sem formar palavras. Como se estivessem falando para si mesmos. E dessa vez, tenho certeza, veio do banco de trás. Não do compartimento do caixão, mas do banco de trás mesmo. Como se alguém estivesse sentado ali, olhando para frente, apenas murmurando. Não sei explicar a sensação. Senti o couro do banco tocar minhas costas de um jeito estranho, como se eu tivesse ficado menor. E o ar dentro do carro ficou mais denso. Tive que abrir a janela por alguns minutos, mas continuei dirigindo. Eu sabia que se parasse, talvez não tivesse coragem de continuar. E eu precisava terminar aquele trajeto. Era meu trabalho. Comecei a verificar o retrovisor com mais frequência. Cada vez que olhava, esperava ver alguma coisa. Qualquer coisa. Mas estava sempre vazio. Só o caixão, imóvel, escuro, atrás da grade divisória. Uma vez, juro que vi algo se mover no meu campo de visão periférica, no espelho lateral. Algo rápido, como um reflexo que não devia estar ali, mas não tinha como confirmar. O pior momento veio perto de uma cidadezinha quase deserta. Chovia fraco, nevoeiro começando a se formar. Eu estava prestes a pegar o acesso para a estrada vicinal, quando ouvi um estalo seco dentro do carro, seguido de um barulho, parecido com unha arranhando estofado. Não alto, mas muito preciso. Abaixei o som da chuva, desligando o limpador, só para ouvir melhor. Silêncio. Total. Mantive as mãos firmes no volante, mas o suor já escorria pela lateral do meu rosto. Não era calor, não era esforço físico.
Era o tipo de suor que vem quando seu corpo sabe algo que sua mente ainda está tentando negar. Diminui a velocidade e olhei de novo pelo retrovisor central. Nada. Mas, pela primeira vez, duvidei do que via. Parecia que o caixão tinha mudado ligeiramente de posição. Milímetros, talvez. Mas eu o havia prendido com cuidado. Revisei 2 vezes antes de sair. Aquilo não fazia sentido. Tentei me acalmar. Parei o carro num posto abandonado na beira da estrada. Um desses que ninguém mais usa, cheio de mato crescendo pelas rachaduras do asfalto. Mantive o motor ligado e desci apenas para acender um cigarro. Não costumo fumar durante o trabalho, mas precisava de algo que me ancorasse na realidade. Dei alguns passos longe do veículo e fiquei observando o carro ao longe, com as luzes ligadas, parado no breu. Pensei em abrir a parte traseira, verificar tudo de novo, mas algo me segurou. Não era medo exatamente. Era uma espécie de intuição. Como se eu soubesse que, se abrisse aquela porta agora, ia carregar aquela sensação comigo pelo resto da vida. Voltei para o carro, mais tenso do que antes. Liguei o limpador de para-brisa, que começou a ranger de leve com o atrito. A chuva engrossava. A estrada vicinal que levava ao cemitério municipal era estreita e cheia de curvas. Dirigia devagar, atento, mas a tensão era tanta que me senti exausto. Os olhos ardiam. O corpo pedia para sair dali. E foi então que ouvi novamente. Um som agudo, baixo, como se alguém inspirasse fundo e soltasse o ar lentamente. Foi bem atrás da minha cabeça. Exatamente onde alguém sentaria se estivesse ali. Dessa vez, parei o carro. De verdade. Freiei seco, puxei o freio de mão e virei o corpo para trás em um impulso. Num gesto quase automático, pronto para confrontar. Eu nem sei o quê. Mas claro, não havia nada. O banco traseiro estava vazio. O caixão, inerte. O silêncio dentro do carro era tão absoluto que meus ouvidos pareciam zunir. Fiquei alguns segundos ali, encarando o escuro. Então, sem entender por quê, comecei a chorar. Baixo, contido, como uma criança que não quer que os pais escutem. Liguei o carro de novo. Eu precisava terminar. Faltavam 20 minutos. Concentrei-me na estrada. Foco. Ignora os sons, ignora tudo. É só um transporte. Um trajeto como qualquer outro. Mas o último trecho foi o mais difícil. O barulho atrás não parava. Não era mais um sussurro. Era como se alguém respirasse com dificuldade, de maneira irregular. Como se estivesse com frio ou com medo. O som era ritmado, mas cada respiração parecia vir de um ponto diferente. Primeiro atrás da minha orelha, depois mais ao fundo, depois do lado esquerdo. Nunca igual. E nenhuma explicação. Quando finalmente cheguei ao cemitério, quase não consegui sair do carro. As mãos estavam dormentes, como se tivessem dormido no volante. O coveiro me esperava na entrada com uma capa de chuva, acenando devagar. Desci, destravei o compartimento traseiro e, com um esforço mecânico, comecei a retirar o caixão. Mas nesse momento percebi. O pano interno que cobria a parte superior da tampa estava levemente enrugado, como se alguém tivesse pressionado de dentro. Nada gritante, nada escancarado, só fora do lugar. A entrega foi feita. O enterro aconteceu. Tudo correu dentro do protocolo. Voltei para casa naquela noite sem dizer uma palavra a ninguém. Nunca mais ouvi aqueles sons. Nunca mais tive qualquer problema semelhante. Mas até hoje, quando passo por aquela estrada, mesmo com o carro vazio, abaixo o volume do rádio, só para ter certeza de que se um dia alguém respirar atrás de mim de novo, eu vou ouvir. Nos dias seguintes tentei seguir a rotina normalmente. Voltei a fazer outros transportes. Peguei trajetos curtos, funerais simples, cidade pequena. Ninguém nunca suspeita que o motorista do carro fúnebre pode carregar mais do que um caixão. As pessoas olham, abaixam a cabeça, mas raramente encaram. E isso me favorecia. Dava tempo para fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mas a verdade é que tinha algo que não me deixava em paz. Uma pequena rachadura entre o que eu vivi e o que eu estava disposto a acreditar. Eu não comentei com ninguém da funerária. Essas histórias viram piada fácil entre os motoristas.
Sempre tem alguém que diz que ouviu passos, que sentiu um frio estranho, que viu algo se mexendo, mas sempre entre risos, sempre em tom de conversa de bar. O que eu vivi não dava para contar com risadas. E, sinceramente, não queria transformar aquilo em anedota. Preferi o silêncio. Até que, uma semana depois, fui chamado para um novo transporte. Não dei importância quando li o endereço de entrega. Mesmo cemitério, mesma estrada. A diferença é que, dessa vez, eu estaria levando um familiar junto. Uma senhora, meia-idade, bem vestida, educada. Ela entrou no carro, agradeceu pelo serviço e se acomodou no banco traseiro, exatamente no mesmo lugar de onde achei ter vindo aquele sussurro. Tentei não mostrar nada no rosto, mas confesso que a tensão voltou na hora. Durante o caminho, a senhora não falou muito, só olhava pela janela. Em certo momento comentou com a voz baixa: "Você já fez esse trajeto antes, não? Com o corpo do meu irmão?" Confirmei com a cabeça. Ela assentiu e ficou em silêncio por alguns minutos, antes de dizer algo que me gelou de novo. Ele sempre teve medo de ser enterrado vivo. Desde pequeno. Tinha pavor só de imaginar. Quando criança, uma vez se trancou num armário por acidente e ficou lá por horas. Depois daquilo, nunca mais foi o mesmo. Não soube o que responder. Continuei dirigindo, engolindo seco, tentando não pensar no som da respiração que ouvia atrás de mim naquele dia. A mulher não parecia querer falar mais sobre o assunto. Mas, antes de chegarmos, ela soltou outra frase. Dessa vez olhando direto para mim pelo espelho retrovisor. No hospital, disseram que ele teve espasmos musculares por quase 2 horas depois da morte clínica. Ninguém sabia explicar. Só parou quando lacraram o caixão. Ela não disse mais nada. E eu não perguntei. A entrega aconteceu mais uma vez sem incidentes. Mas dentro de mim, alguma coisa ficou acesa. Um nó que não desata. Não pelo que eu vi, porque não vi nada. Mas pelo que ouvi, pelo que senti, pelo que ficou no ar. Desde então, toda vez que transporto alguém, dirijo como se não estivesse sozinho. Não por medo, mas por respeito. Mantenho o rádio desligado, os vidros fechados, e escuto. Sempre escuto. Às vezes o silêncio diz tudo, mas às vezes não é só o silêncio que está no carro com você. Depois daquele segundo transporte, comecei a prestar atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como o carro parecia mais pesado em determinados trechos, mesmo vazio. O modo como o retrovisor interno às vezes refletia sombras que não batiam com a luz do ambiente. Pode parecer paranoia, mas tem coisas que você só percebe quando está sozinho por tempo demais com o silêncio. E eu estava. Sempre estive. Foi em uma madrugada qualquer, quase 2 meses depois, que algo diferente aconteceu. Peguei um serviço emergencial, um desses que acontecem quando o falecimento vem de forma inesperada e a família insiste em fazer tudo o mais rápido possível. Era um homem, 40 e poucos anos, morte súbita em casa, nada fora do comum. Recebi o corpo já preparado, caixão selado, documentos em ordem. O detalhe que chamou minha atenção foi o endereço de destino. Não era um cemitério. Era o crematório municipal, bem afastado na zona rural. A estrada até lá era de terra batida, cheia de curvas e ladeiras mal iluminadas. E fazia frio. O tipo de frio que parece entrar por debaixo da roupa. Comecei o trajeto por volta das 3 da manhã. O carro estava em silêncio total, como sempre. Mas quando cheguei na altura da ponte de madeira, um ponto velho e estreito no meio da mata, o motor falhou. De repente, sem engasgar, sem aviso. Apenas apagou. O carro morreu. Tentei religar. Nada. Olhei o painel, chequei o combustível, tudo normal. Esperei alguns segundos tentando manter a calma. Foi quando ouvi. Não um sussurro. Não uma respiração. Desta vez, o som era um toque. 3 batidas. Sólidas. Rítmicas. Vindo de dentro do compartimento do caixão. Secas. Nítidas. Como se alguém, do lado de dentro, batesse com os nós dos dedos. 3 vezes. Não mexi um músculo. O som não se repetiu. Fiquei ali, sentado. O motor desligado.
os olhos presos no retrovisor. Mas o que vi, por mais que eu tente racionalizar até hoje, me escapa. A tampa do caixão não estava deslocada, nem aberta, mas o tecido, o mesmo que cobre internamente a parte superior, se movia levemente, como se alguém tivesse passado os dedos por baixo, empurrando o forro de dentro para fora, bem devagar. Uma linha torta que se formava no veludo claro se estendia por alguns centímetros e depois desaparecia. Fiquei ali por mais de 20 minutos. Até que, sem que eu fizesse nada, o motor religou sozinho. O painel piscou, os faróis reacenderam e o carro vibrou levemente, como se nada tivesse acontecido. Continuei o trajeto até o crematório, onde uma equipe já aguardava. A entrega foi feita. A cremação aconteceu dentro do prazo, sem registros de anormalidades. Mas algo naquele caixão, algo naquela viagem, me acompanhou de volta. E não era parte da carga. De volta à garagem, estacionei o carro, desliguei tudo e fiquei sentado por um tempo no escuro. Meu turno tinha acabado, mas eu não conseguia sair. Era como se o banco tivesse absorvido aquele peso. Como se o silêncio dentro do veículo fosse diferente agora, vivo quase. E o que mais me atormenta não são os ruídos, nem o movimento, nem a batida. É saber que por um instante, um único instante, alguém respondeu. Nos dias que seguiram, eu me mantive em silêncio. Nem meus colegas de trabalho, nem minha irmã, que às vezes perguntava por que eu estava tão calado, ouviram qualquer coisa de mim. Eu precisava entender. Não o que aconteceu com o motor ou com o tecido do caixão, mas o porquê de ter ouvido aquelas batidas. Aquilo não era falha mecânica, não era imaginação, era uma resposta. Passei a revisar o histórico de entregas, discretamente. Queria saber quem era aquele homem. Encontrei o nome no formulário de transporte e procurei por obituários online. Nada. Apenas uma nota fria, padrão, sem foto, sem detalhes. Um nome comum, sem filhos, sem cônjuge registrado, morte em casa, nenhuma cerimônia aberta ao público, quase como se tivessem apagado qualquer rastro de vida dele. E isso me incomodou, muito. Continuei fazendo meu trabalho, carro após carro, corpo após corpo, mas comecei a perceber pequenos padrões. Em viagens mais longas, durante certos trechos da estrada, o ruído voltava. Não constante, não sempre igual, mas familiar. Um tipo de vibração no banco de trás, leve, quase imperceptível, como um celular vibrando sobre um colchão. Mas não havia telefone ali. E, como sempre, não havia mais ninguém comigo. Numa noite qualquer, resolvi conversar com o funcionário mais antigo da funerária. Um homem que dirigia desde os anos 80, que já tinha transportado centenas de corpos. Com calma, perguntei se ele já tinha sentido algo diferente durante os trajetos. Ele me olhou por um instante, como se ponderasse se valia a pena responder, depois disse: "Uma vez, parei numa curva porque ouvi meu nome vindo de trás. Nunca mais usei aquele carro." Foi tudo que ele falou, sem rir, sem tentar aliviar o peso. E com isso, a confirmação que eu não esperava. Eu não estava sozinho nisso. Na viagem seguinte, antes de sair com o carro, resolvi fazer algo diferente. Coloquei um pequeno gravador de áudio embaixo do banco de trás. Disfarçado. Nada demais. Liguei ele no início do percurso e deixei ali, rodando, sem verificar durante o trajeto. Minha ideia era escutar depois. Ver se eu realmente estava ficando louco. Ou não. O trajeto foi até normal demais. Nem o menor ruído, nenhum sussurro, nenhuma batida, nada. Quando voltei para casa, tirei o gravador e deixei em cima da mesa. Só no dia seguinte de manhã, tomei coragem de escutar. Avancei direto para o trecho final da viagem, onde geralmente algo acontece. Ouvi o som do motor, meu celular vibrando no painel, o barulho de uma moto passando. E então, entre os ruídos, uma voz baixa. Claramente uma voz humana. Mas o que ela disse me fez congelar. "Você ouviu, agora leva." Não era uma ordem, era uma constatação. Não tinha raiva, nem urgência. Era aceitação. Como se aquilo fosse inevitável. Um aviso simples.
de que agora eu era parte daquilo, mesmo que ninguém mais pudesse ver ou entender. Não mostrei o áudio para ninguém, nem deletei, apenas deixei guardado, como quem guarda uma carta antiga que nunca pretende reler, mas também não tem coragem de rasgar. Hoje, toda vez que sento no banco do motorista, algo dentro de mim já sabe. Os sons, os toques, as batidas, não são alucinações, não são ecos, são restos, fragmentos, como se cada trajeto fosse uma transferência, não só de corpos, mas de pedaços de histórias que não querem acabar. E eu sou só o condutor. Alguns meses se passaram desde aquela gravação. Nunca mais ouvi nada tão claro. Nunca mais tive nenhuma resposta. Mas isso não significa que parou. Só mudou. Agora é como se o carro tivesse memória. Não uma memória mecânica, mas emocional. Como se cada corpo transportado deixasse uma camada invisível ali dentro, entre o estofado e o silêncio. E essa presença permanece. De vez em quando sinto como se algo me observasse pelo espelho retrovisor, mesmo quando não tem ninguém no banco de trás. Às vezes, ao manobrar o carro vazio, ouço o estalo do couro do banco traseiro afundando, como se alguém tivesse acabado de se sentar ali. Eu não olho. Aprendi que não olhar é um tipo de defesa, como quem respeita o espaço de outro passageiro, mesmo que esse passageiro já não esteja aqui. E é isso que mais assusta. Não o sobrenatural, não o inexplicável. O que realmente incomoda é o que permanece, mesmo depois de tudo terminar. O que sobra quando a terra cobre, quando o fogo consome, quando os ritos se encerram. O que fica no caminho entre um ponto e outro. E sou eu quem dirige esse caminho. Hoje em dia, quando dou partida no carro fúnebre e fecho a porta com cuidado, já não penso se vai acontecer de novo. Penso quando. Porque entendi que isso faz parte agora. Não tenho que fugir. Não tenho que explicar. É só seguir em frente. Porque mesmo quando você não ouve mais nada, algumas viagens não terminam quando chegam ao destino. Se você gostou dessa história, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguém que curte esse tipo de suspense pé no chão. Isso ajuda demais o canal a continuar contando histórias como essa. Obrigado por assistir e até a próxima viagem.